Salve, salve meus patos bolados, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Esse é um canal que você precisa seguir, não porque eu quero o seu like, a sua inscrição, só por isso. É porque eu quero que você entenda de uma vez por todas que você não está nesse mundo simplesmente para viver, passar o dia atrás de dia, viver aleatoriamente, deixa a vida me levar. Não, irmão, nesse canal você vai entender que a gente está vivendo num mundo que o pessoal gosta de falar, a gente está numa Matrix, numa simulação. De certa forma, isso não é errado, tá? A gente está vivendo num mundo onde as coisas que você percebe não é realmente aquilo que você está vendo. Tem muito mais coisas por trás de tudo que você enxerga hoje, tá? E eu quero que você siga esse canal, já estou chegando falando dessa forma aqui, porque você pode estar tendo um contato com um assunto que vai mudar a sua perspectiva de vida completamente, tá? Eu quero te mostrar, meu irmão, coisas que talvez você esteja na sua frente e você não percebe. E nesse vídeo de hoje, eu vou falar de uma das áreas que você deve de fato cuidar, assim, com toda a sua energia, o máximo possível, porque essa área da sua vida é a mais importante, tá? Que é o seu espírito. Por que eu falo que o seu espírito tem que ser a área que você tem que cuidar com mais atenção? Por quê? Primeiro que Jesus já falou, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está falando ali que o espírito é a parte principal. O resto, irmão, vai chegar, vai voltar, vai vir para você. Fica tranquilo. Só que assim, tem muita gente que fala, espírito não existe, é só matéria. Irmão, para e pensa. É o seguinte, ó. Eu vou falar mais sobre esse assunto em outro vídeo, mas só para você entender. Tudo que você vê nessa sala, nesse lugar, aí onde você está, que seja físico e tangível, veio do invisível. Como assim? Para e pensa, o seu corpo ele é feito de quê? De átomos, moléculas, partículas extremamente pequenas. Né? Esse sofá é feito de pedacinhos que estão conectados, que, por exemplo, se eu fosse dividir esse sofá, essa poltrona aqui em vários pedacinhos e metade da metade, metade da metade, metade da metade, ou dobrar uma folha eternamente, eu ia chegar num pedacinho tão pequenininho que os caras falam que é a partícula menor do universo, o átomo, enfim. Só que os cientistas, eles falam que talvez o átomo seja a menor partícula, ou os quarks, porque os caras chegaram num nível que eles não conseguem mais dividir essa molécula, essa partícula. Porque é tecnologicamente, humanamente impossível você chegar na partícula menor do mundo. Porque, cara, vai chegar uma parte que vai ser limitado, certo? E aí, nessa limitação que a gente consegue observar com a nossa tecnologia, a gente começa a observar que tem um pedaço. A partir dali, ó, já é outra realidade, é outro mundo que a gente não consegue acessar. E eu acredito que essa partícula menorzinha que a gente consegue dividir, ela tem a capacidade de se dividir em muito mais, eternamente, até chegar a um ponto que ela se transforma em algo invisível, ou seja, tudo que a gente consegue, uma molécula, uma partícula minúscula já é invisível por si só. Só que a gente consegue observar. Só que ela ainda consegue ser menor, 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 até chegar a um ponto que, mano, esquece. Ela está no mundo menor do que o mundo quântico, que aí passa a ser algo completamente fora da nossa realidade de percepção, de física e tudo mais. Tanto é que o mundo quântico desafia a física, né? O que acontece no mundo quântico está completamente diferente do mundo físico. Só isso já deveria te falar, calma aí, tem mais do que só o mundo físico, certo? Só que o mundo quântico ele é uma transição ali entre o físico do espiritual. Eu imagino que essas partículas vão ficando tão pequenininhas que entram na realidade espiritual, algo energético que não tem forma, mas existe, sabe? Então, se eu dividir esse sofá, esse corpo, qualquer coisa física, em partículas minúsculas e se transformando em algo invisível, logicamente, se eu existo, é porque eu vim desse mundo invisível, né? Ou seja, o nosso corpo, ele é feito de, ó, é sólido, certo? Só que são pedacinhos, moléculazinhas, coisinhas que estão conectados. Como? Através de eletromagnetismo. Ou seja,
magnetismo, junção, uma cola que faz o meu corpo ser uma coisa só. Assim como essa poltrona, assim como a sua cabeça, esse boné, entendeu? Ou seja, coloca isso na sua cabeça. Tudo que existe nessa terra, que nós vemos, entendemos, ou até coisas que a gente cria, não vem, assim, vem do invisível. É isso que eu quero dizer, tá? Até as coisas que a gente cria vêm desse mundo invisível. A gente não consegue criar nada que não exista já, tá? Como assim? Por exemplo, um avião. Ah, o cara criou um avião e não existiu avião. Irmão, você tá de brincadeira, né? O avião simplesmente foi inspirado em algo que já existe. Os pássaros, a aerodinâmica. A câmera fotográfica, essa câmera que tá me filmando. Ah, o ser humano criou a câmera do nada. Esquece. A gente usa bases que já existem. A gente não tem a capacidade de criar algo do nada. A gente não é Deus. Nós não somos Deus. A lente da câmera é igual um olho, cara. Você vê ali, né, a parada abrindo e fechando conforme a luz. Quanto mais luz entra, a gente consegue manipular a foto através da luz. É como se fosse um olho, né? Se você olhar tudo, a gente cria através de uma base que já existe. Até uma planta, ali tem uma planta ali, ó. Tem uma planta ali em cima. A gente está se baseando na planta que já existe. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, coloca na sua cabeça, o mundo físico vem do invisível. Logo, o mundo invisível é mais real do que o mundo físico. Porque se tudo vem do mundo invisível, o mundo físico é só tipo um pedacinho do que está acontecendo ali, certo? Enfim, para você entender uma parada ainda mais profunda, é o seguinte. Quando eu era moleque, minha mãe me deu uma bike e, mano, eu adorava aquela bike. Só que conforme eu fui crescendo e tal, eu fui pro mundo, eu fui pra rua, entendeu? A bike que minha mãe me deu, zeradinha, da loja. Só que como eu tava no mundão tal, curtindo, zoando e tal, eu comecei a bater rolo, trocar as peças da bike, coloquei uma roda nova, um guidãozinho novo, troquei o quadro, troquei o freio, pá, não sei o quê. Depois de um tempo, essa bike, eu olhava pra ela e falei, a bike que minha mãe me deu. Eu falava assim, né? Porque de fato foi a minha mãe que me deu essa bike. Só que eu parei pra pensar, eu falei, calma aí. Tem uma coisa errada. Essa bike não é a bike que minha mãe me deu. Porque a bike que minha mãe me deu é outra bike. Eu fui trocando as peças, e agora essa bicicleta é uma outra bicicleta. Não é a mesma, porque eu fui trocando as peças, certo? Eu achava que era a mesma bike porque estava na minha mente como se fosse uma parada assim, ah, essa é a bike que minha mãe me deu, mas não era a mesma bike, tá? E aí eu comecei a pensar, calma aí, a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Como assim? Você sabia que o seu corpo quando você era uma criança não é o mesmo corpo? Ou pelo menos a maior parte do seu corpo não é o mesmo? A gente troca de pele, o nosso esqueleto é renovado, eu não sei exatamente o tempo, mas é um tempo muito curto. Ou seja, o nosso esqueleto inteiro já não é o mesmo de anos atrás. A nossa pele, o nosso sangue, o cabelo e tal, tudo vai morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Para e pensa, se você não é o mesmo corpo de anos atrás, como que você ainda sabe que você é você? Olha que loucura. Como que eu, Jeb, sou eu, sendo que esse corpo não é o mesmo corpo de quando eu era criança, pequenininha? Ou seja, o mesmo efeito da bike que eu achava que era a bike que minha mãe me deu, na verdade não era a mesma bike, porque era outra bike, outros pedaços, né, outras peças. Assim como esse corpo não é o mesmo corpo que existia há anos atrás. Se esse corpo não é o mesmo que existia anos atrás, então eu não sou esse corpo somente. Tem que existir uma coisa além disso para que eu consiga me reconhecer como eu mesmo. Ou seja, tudo vem do invisível. Se tudo vem do invisível e esse corpo já provou logicamente, racionalmente, que eu não sou somente esse corpo, lógico, obviamente, eu tenho um espírito. Eu tenho uma coisa que está acontecendo aqui dentro, que esse é o nosso espírito. A palavra de Deus fala que Deus, quando nos fez, ele pegou a gente do pó da terra, moldou ali e tal, e aí o que ele fez? Soprou o fôlego de vida. E aí, duas coisas juntas se transformaram em uma, que é o nosso corpo, que é nosso ser, nós como um todo. Ou seja, nós somos um espírito
dentro de um corpo. Eu já te mostrei logicamente e já falei com um raciocínio lógico de que tudo vem do invisível. E se meu corpo não é o mesmo e eu ainda sou eu, lógico, eu sou um ser além desse corpo, tá? Então, se você falar para mim, o espírito não existe, eu já quebrei suas pernas. Desculpa, irmão. E eu não falo isso para ser melhor do que você. Eu quero que você pense de forma racional. Porque, apesar de eu ser um cara cristão, apesar de eu acreditar em Deus, eu sou um cara completamente racional ou crítico. Eu gosto de observar as coisas. E quando não faz sentido, eu falo, não faz sentido e é isso. E aí eu paro e penso e olho para tudo isso, faz muito sentido e agora eu acredito. Então, se você é um cara que é racional, pensa, quer que as coisas batam, eu acho que isso, cara, vai entrar no seu coração de uma forma que você vai parar e pensar, realmente faz sentido o que ele está falando, e eu vou dar ouvido a essa parada. Mesmo que você não acredite em Deus agora, mano, abra sua mente para essa possibilidade, tá bom? Nesse vídeo, especificamente, só raciocine comigo, tá bom? Se o Espírito existe, Deus colocou o Espírito, o fôlego de vida na gente, então nós somos um ser que está além desse corpo, que é o Espírito, tá? E por que eu falo que esse é o elemento mais importante do nosso ser? Porque, cara, como eu falei, tudo vem do invisível, então o invisível é o mundo real que, de certa forma, nos faz nesse mundo físico, só que nesse mundo invisível, todas as coisas são mais potentes, reais, tá ligado? O mundo invisível é mais real do que esse mundo aqui, embora seja invisível, tá? Então, logo com esse raciocínio, o meu espírito é mais vivo, mais poderoso, mais forte, mais eterno, ele é eterno, do que o meu corpo. Lógico, seguindo essa lógica, o meu espírito tem que ser mais poderoso e tem que estar no comando desse corpo, porque é uma ordem de hierarquia, certo? Já sabendo que o meu espírito tem que ser o mais forte, eu não posso deixar com que minha carne seja mais forte do que o espírito, porque aí eu estou invertendo o papel, certo? Por isso que o mundo está essa bagunça. A Bíblia fala que o corpo milita contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Ou seja, está uma guerra ali, um cabo de guerra. A gente não pode deixar que o corpo domine sobre o espírito, apesar de que o corpo também é muito importante. Só que eu quero enfatizar na sua mente hoje, nesse vídeo, que, irmão, tem uma sequência, tem uma hierarquia. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando essa sequência, as 5 áreas do nosso ser, que você precisa seguir a sequência, que eu vou deixar aqui no card para você entender depois desse vídeo. Só que, mano, põe na sua cabeça, o espírito tem que ser primeiro o mais forte, o mais poderoso. Tem que ser o pato bolado, ele o primeiro, certo? Por quê? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, comida, roupa, lazer, tudo isso será acrescentado depois que você foca no reino, foca no espírito, foca no mundo invisível, porém real, tá? Como que você vai fazer para o seu espírito ser mais forte? Fala para mim, como é que você se torna um homem forte, uma pessoa forte, uma mulher forte, fisicamente? Precisa comer bem, certo? Energia, precisa se alimentar, né, é o que eu quero dizer, treinar, disciplina, fazer exercício, né, tomar água, enfim, você entendeu, né? O espírito é você de uma forma totalmente avançada, invisível e mais tecnológica. Lógico, você precisa de alimento espiritual, comida espiritual, literalmente. A Bíblia fala, nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra. Tá falando de um mundo espiritual, mano. Ele tá falando, cara, não foque só na comida, só no corpo, no físico. Foque também no espiritual. Como que você alimenta o seu espírito? Com a palavra de Deus, com o manual de Deus. Ele deixou um livro pra gente ler e se alimentar todos os dias. Não é só uma vez na semana, só no domingo, só no... Cara, é todo dia, você tem que ler a palavra todo dia. Você tá lendo ali, você tá alimentando, deixando o seu corpo mais forte, certo? Não só isso, mas oração. Oração não é uma coisa religiosa, esquece, mano, esquece. Eu quero que você pense que é uma parada muito real, e é real. Oração é a comunicação do seu ser espiritual, usando palavras ou mente, com o mundo espiritual de forma instantânea com o seu Criador. É uma conversa de um pai de um filho para o pai no nosso mundo que a gente conhece hoje. É como se você estivesse conversando com seu pai ou com seu avô. Pai,
cara, hoje eu tô com uma, putz, mano, um trabalho não deu certo, tal, tô com uma dificuldade, tem como me dar um conselho? Cara, eu te amo, pai, você é um pai legal, sabe, um relacionamento dia a dia ali e tal. Pai, ó, tô chateado, cara, eu tô confuso, enfim, é uma conversa, oração é uma conversa com Deus, com seu pai espiritual, seu verdadeiro pai. Por isso que eu falo, o mundo espiritual é real e mais poderoso e maior e mais gigantesco, numa escala completamente infinita. Então, você tem que conversar com o ser que te criou, que é ali a fonte da sua vida, certo? Então, comer, se comunicar com ele, né? E jejuar é uma parada que eu vou falar mais para outro vídeo falando sobre o corpo. Mas só para você entender, jejuar é você esquecer um pouquinho o corpo de lado, né, a sua necessidade do corpo, e deixar com que o seu espírito domine sobre a sua carne, certo? Então jejuar também vai te ajudar muito para você ter um espírito forte. Louvar, cantar músicas para Deus, né, elevar a sua frequência espiritual para com Deus, porque cara, quando você tá louvando, você tá tocando o coração de Deus, cara, e você tá ali se relacionando com ele, tá, né, a música foi criada por ele. Então, louvar a Deus, cara, é uma das coisas que mais poderosas que existe, que vai te fazer ser um cara muito forte espiritualmente falando, tá bom? Então, coloca isso na sua cabeça. Se eu quero ser um cara poderoso, um pato bolado, eu tenho que começar com o meu espírito. E isso não é religião, isso não é misticismo, isso é real. Eu já te mostrei de forma racional. Tudo vem do invisível, tá? Então, ore, leia a palavra, coma a palavra, certo? Louve a Deus, jejue e, mano, eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ser um cara mais forte, porque se o seu espírito é a escala, o seu ser mais poderoso e mais forte, mas numa escala muito maior, se esse seu ser dominar sobre o seu mundo físico, não tem para ninguém, certo? E se você ainda tiver um outro espírito, o espírito de Deus, que isso aí eu vou falar mais para frente, você, cara, é imbatível, certo? Não deixe, cara, com que o inimigo faça com que o seu ser desapareça. Não deixe que o inimigo fale para você que isso não existe, isso é historinha furada, que isso é... Porque ele sabe que se você tiver um espírito muito forte, você vai ser um cara muito embaçado, você vai ser um pato bolado. É por isso que você tem essas dúvidas. O inimigo fala, isso aí não existe não, mano. Esquece, pá, não sei o quê. Irmão, eu te mostrei com fatos, com raciocínio. Para e pensa, certo? Não seja a caça, seja o caçador. Ou seja, esteja ativo, porque se você tiver um espírito forte, as demais coisas serão acrescentadas. As coisas mais, entre aspas, que você tá mais querendo, vai vir de forma completamente natural e você será um cara completamente forte. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido, se você parou e pensou, mano, o que ele falou faz sentido, hein? Acho que eu vou começar a prestar mais atenção. Se inscreve aqui no meu canal porque eu vou falar mais sobre a nossa mente, vou falar mais sobre o nosso corpo, finanças e relacionamento, tá bom? E o próximo vídeo eu vou falar sobre a nossa mente, que aí tem uma confusão sobre alma, mente, espírito. Eu vou quebrar certinho para você entender essa diferença de espírito, alma, mente, corpo, entendeu? Para você não ter dúvida, porque aqui a gente está no modo caçador, porque o mundo está correndo, os caras estão te enganando e você está sendo manipulado e você não está vendo isso, meu irmão, certo? Então se inscreve, deixa o seu comentário o que você achou, deixa o like, ativa o sininho, faz todas as paradas que o pessoal pede aí para nosso canal crescer, que é um canal novo, então é isso aí. Tamo junto e bora se tornar um caçador. Você não pode ser a caça, tem que ser o caçador. Pato bolado e é nóis.